Salve, Fenômeno Azul! Bom domingo a todos e a todas aí. Vamos lá, né? Mais um vídeo nosso, onde nós temos que falar que o Clube do Remo foi eliminado ainda há pouco da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito diferente do que aconteceu ano passado. Vamos falar também do início do Campeonato Paraense. Vamos falar do profissional do Leão Azul Paraense. Antes disso, deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, como sempre a gente fala. Esse vídeo também tem oferecimento de Filéu, uma plataforma que veio para ajudar você aí, né, a achar consultório odontológico, casa de material de construção, clínica médica e etc, etc. Você vai baixar no Play Store este aplicativo, vai se inscrever e entrar para você fazer parte da Filéu. Muito parecido com o iFood, só que troca, né, comida com outras questões que eu acabei de falar. Você também, empresário, pode se cadastrar para divulgar o seu produto, né, o seu comércio, enfim. Planos mensais, semestrais, anuais. Aí embaixo, no primeiro link fixado e no comentário também, está tudinho aí para vocês poderem, né, fazer parte da Filéu. A gente vai deixar a vinheta do canal e na volta vamos trazer essas informações do Leão Azul Paraense para vocês. Inclusive, o Clube do Remo ainda corre atrás de contratações. Bom, vamos lá. Começar primeiramente pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Falei na live passada que o Remo acabou perdendo para o Santos de virada 2-1, que o Remo perdia para ele mesmo pela falta de preparo físico. Pelo Remo não ter uma base, pelo Remo não ter fundamentos, pelo Remo não levar a sério seu maior fruto financeiro de rendimento, que deveria ser a base. Como o Clube do Remo ainda não é um clube sério, como sempre a gente fala, o Clube do Remo não dá valor na sua base. Ainda há pouco o Remo foi eliminado pelo Água Santa, 3-0, e poderia ter sido mais, né? O Remo foi muito mal na partida, diferente da partida que foi contra o Santos. O Remo, quando levou 2-0, tentou ser aguerrido. Porém, mais uma vez, o Clube do Remo caiu para ele mesmo. Falta de condicionamento físico, jogadores que não têm força nos pés, jogadores que não conseguem dar um combate 1-1, e falta fundamento para muitos, ou a maioria dos jogadores. Dos 5 gols que o Clube do Remo levou na Copa São Paulo, os 5 gols foram erros individuais ou erros coletivos dos jogadores do Remo. Passando muito pelo que eu acabei de falar. Falta fundamento, falta qualidade técnica também, mas principalmente fundamentos. Até porque esses jogadores são novos. O Sub-20 do Clube do Remo, que já era para ter jogadores lapidados para chegar no profissional quase prontos, e parece às vezes um Sub-15 e Sub-17, onde os jogadores estão muito frios, estão ainda com a casca, falta descascar muito para esses jogadores poderem se tornar um jogador profissional um dia. É o que eu sempre falo, não tenho medo de falar, e eu tenho certeza que eu estou certo, modéstia à parte. Pais, mães, familiares desses garotos, levem o filho de vocês para fora de Belém do Pará. Enquanto esses garotos estiverem aqui, não terão futuro nenhum no futebol paraense. E outra, para não dizer que eu estou encasquetando com a gestão, isso não vem desde agora. Vem de muito tempo, vem da história completa do Clube do Remo. O último jogador que deu certo aqui, me digam quem foi. Nenhum. O Rony. O Rony não deu certo no Remo. O Rony só é Rony porque saiu do Remo. Foi para uma categoria de base do Náutico, do Cruzeiro, rodou o Japão e foi parar no Palmeiras. Senão seria o Rony que estaria jogando no Independente, no Cametá, no Santa Rosa, desculpa, esses clubes. Ou até mesmo no Remo rodando aí, né? É o que acontece com esses jogadores quando não saem daqui. Alex Juan, que saiu daqui, está no Brusque. Por que está no Brusque? Porque saiu daqui, tentou a carreira um pouco fora e conseguiu.
algo melhor do que o Clube do Remo. Levi, que ficou muito tempo aqui, nunca saiu daqui. Outros jogadores que ficam por aqui, roda interior, vem pro Remo, volta pro interior e não consegue sucesso na carreira. Sabe por quê? É o que eu falei, jogadores de 20 anos que já eram para estar aqui, né, bacaninha para subir pro profissional, aprender poucas coisas não. Você vai pro profissional cru. O Remo não tem CT. Remo não tem CT. Remo não tem profissionais para dar gabarito para esses jogadores, para dar fundamento para esses jogadores. Até um tempo atrás, o diretor da base do Remo era primo do presidente, que nunca jogou em clube nenhum, que nunca chutou uma bola. Aí dá para chamar as categorias de base do Remo de séria. Ano passado, a base do Clube do Remo representou a camisa azulina, diferente do profissional, que foi São Vexame. Os jogadores fizeram o quê? Ganharam 45 minutos contra a Tuna no Souza, 45 minutos contra o Independente no Bainão, só. Mofaram no banco de reservas e às vezes nem relacionado eram. Alguns jogadores foram até dispensados porque eram baixinhos. Eli, o Marcelo Cabo, outro que está na Tuna Luz Brasileira. O goleiro Juan, destaque da Copa São Paulo do ano passado, foi dispensado pelo Remo ontem. Saiu no bid. Imagine esses jogadores que não fizeram por merecer, por causa de vários fatores que eu já falei. Quais as chances que eles terão no profissional do Remo? Nenhuma. Até porque não estão preparados para ser profissionais. Já deveriam estar mais ou menos preparados, porque tem jogadores com 20 anos de idade. Você não vai pegar um profissional com 20 anos, meter no profissional e preparar ele. Se o treinador já não tem tempo de dar fundamentos para os jogadores que têm 25, 26 anos, que já deveriam estar preparados, imagine ter tempo para preparar jogador de 20 anos que veio do sub-20 cru. Eu salvaria 3 jogadores que estarão, ou estão, 20% preparados para fazer parte de um elenco profissional. Não é para jogar, é para fazer parte de um elenco. Já falei, tem que sair de Belém do Pará. Remo, Paysandu, Castanhal, Carajás. Se não sair daqui, vão mofar em Belém do Pará. Me desculpe a minha sinceridade. Quem não gostar, dane-se. Entendeu? Isso aí é fato. Não estou falando nada teórico, é tudo prática. Então, vejo 3 jogadores que 20%. O goleiro, o zagueiro Marreiros e o atacante ponta, na verdade, Matheus Greco. Só 20% ali, mais ou menos preparado para fazer parte do elenco. Se não saírem daqui, vão ficar aí morfando no Clube do Remo, enquanto o Clube do Remo não se profissionalizar. O resto dos garotos, infelizmente, não tem condições. Não é culpa dos garotos. É a mesma coisa que eu ir para um colégio, o colégio não tem carteira, não tem uma lousa, não tem um professor. Eu vou fazer o quê? Vou sair de casa para ir para o colégio para não aprender nada. É a mesma coisa de garoto. Sai de casa para ir para o Remo para não aprender nada. Não tem CT. O Remo treina onde? No Bainão. O rival treina onde? Na Curuzu, fica alugando o campo. E aí um se vangloria por ter comprado um terreno e o outro se vangloria por ter feito um gramado em um campo de futebol de container. É por isso que o futebol do Pará não sai do lugar. E é chato, mas é a verdade. E a verdade lá tem que ser dita. Então, encerrando o assunto Copa São Paulo, o Remo vai ainda cumprir tabela contra o Nova Venância, vai tentar ganhar a partida para não sair com 0 pontos e talvez ser o lanterna da competição, talvez não por saldo de gols, mas se perder por Nova Venância, será o lanterna. Esperamos que o Clube do Remo vença. E ainda tem mais, né? Vão encarar 3 dias de ônibus de São Paulo para Belém. Nem isso, esses dirigentes e presidentes mequetefes que o Clube do Remo tem, conseguem, né, se profissionalizar o Clube do Remo, pelo menos na base. Mas continua a putaria chamado Clube do Remo. Entra direção, essa direção, essa porcaria que fica aí. Goste ou não, é a verdade. Enfim, estou um pouco me lixando para quem não vai gostar de eu falar a verdade aqui. Vamos mudar para o lado profissional do Clube do Remo. O lado profissional do Clube do Remo, jogadores profissionais, me parece aí sim, há uma evolução. Muito pelo Sérgio Papelim ser o executivo, né? O senhor homem do futebol. Né? O cara que manda e desmanda. Aí sim é o profissional. Aí já muda o tom de conversa do que a gente estava falando da base do Leão Azul Paraense. Sérgio Papelim, que contratou alguns bons jogadores, infelizmente Catalá também se meteu, contratou aí uns jogadores que não devem vir com a camisa do Remo. Já falamos aqui de todos os jogadores, e normalmente a gente costuma acertar de 80% a 90% na nossa análise,
né? Tá gravado os vídeos aí dos últimos 4 anos do canal e nós temos essa porcentagem de acerto. Infelizmente, gostaria de estar errado, mas me parece que esse ano a porcentagem de erro vai se diminuir e os acertos vão, né, aumentar. Isso é muito importante. O Clube do Remo, que faz a sua pré-temporada até o dia 14 desse mês, o Remo vai parar uma semana dessa pré-temporada. Theo vai parar, o que vai fazer? Aí vai fazer trabalhos específicos táticos. Vai fazer também treinamentos antes dessa pré-temporada. São 2 treinamentos, treinos, perdão. Um contra o Santa Rosa e um contra outro time a se definir. Um dia 10 e o outro provavelmente dia 13. Então o Clube do Remo faz esses 2 amistosos antes do encerramento da pré-temporada, dia 14. Dia 14 até o dia 20, o Remo, logicamente, dia 20 vai concentrar no sábado e dia 21 vai jogar contra o Canão do Carajás com o Mangueirão, se Deus quiser, lotado. O Clube do Remo e a torcida tem que dar, né, a resposta aos torcedores que vão lotar o Mangueirão no jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa. Então, vamos fazer sempre essa questão, que a torcida do Remo gosta de bater recorde, né, dentro do estádio. Vamos bater o recorde do jogo do Flamengo e Sampaio Corrêa durante nossos vídeos aí. Sampaio Corrêa do Rio. Durante nossos vídeos aí, a semana a gente vai abrir uma enquete, vai fazer, né, aquela chamada para o torcedor do Clube do Remo lotar o Mangueirão no dia 21. Estaremos lá, como todos os torcedores, ou a maioria dos torcedores do Remo, e vamos torcer que o Clube do Remo contrate mais 3 jogadores. O Remo está fechando com centroavante, com ponta e também com mais um camisa 10. Tá, pessoal? Nosso vídeo de hoje é esse. Infelizmente, o Remo é eliminado, porém o profissional segue dando caminhada aí ao fim da preparação e rumo a um bom início do Campeonato Paraense. Esperamos que seja ao contrário do ano passado. Ano passado, a base representou e o profissional foi uma lástima. Esse ano, a base não representou. Esperamos que o profissional represente de verdade, a gente consiga subir para a Série B, consiga o Campeonato Paraense e consiga também conquistar o bicampeonato da Copa Verde. É o que se espera pelos lados do BAM Paranabaenão. Valeu, galera. Até o Souza, tudo nacional deles. Vão lá no nosso Instagram, te inscreve no canal, compartilha e deixa o teu like. Valeu, um abraço, até amanhã. Fui.